Olá, meus queridos amigos, irmãos, forte abraço para todos, shalom, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton, esse é o canal A Luz da Escritura. Eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho de vocês, viu? É um prazer ter vocês aqui. E o nosso intuito aqui não é nossa fama, não é crescer o nosso nome. Convém, inclusive, que o nome do Eterno cresça e o nosso diminua. A nossa intenção é levar a palavra do Criador a mais pessoas possíveis. Então, se você puder ajudar a compartilhar esse vídeo, eu agradeço de todo o coração, porque o intuito é que essa palavra chegue às pessoas, principalmente nos tempos de hoje, que são tempos difíceis, em que muitas vezes as pessoas estão aí desanimadas, né, com angústia, sofrimentos, assustadas, acuadas. E nós estamos vendo que o pecado, ele toma conta do mundo, e consequência do pecado está aí. A consequência do pecado é a morte, o sofrimento, a angústia, a dor, né? Por isso nós temos que unir nossas forças espirituais, buscarmos juntos ao Criador, e temos que buscar o entendimento da palavra para que a gente tenha a vitória que só está verdadeiramente no nosso Criador, ok? Então eu vou falar para vocês aqui de 4 versículos, para você encontrar ânimo em tempos difíceis. Então, se você está se sentindo assim desanimado, como eu vi aí algumas reportagens, muita gente desanimada, muita gente perdendo seus empregos, perdendo suas empresas, perdendo sonhos e esperanças. Mas a palavra de Deus, ela nos declara que Deus está conosco e que Ele nos ajuda em tempos difíceis e nos dá a vitória. Creia, confie, não perca a sua esperança, ok? Então, esses 4 versículos: é difícil manter o ânimo quando estamos passando por dificuldades, mas não estamos sozinhos. Nas horas mais difíceis, a Bíblia nos oferece palavras de consolo que nos ajudam a continuar. Em Deus encontramos o ânimo que precisamos para superar todas as dificuldades. Se você tiver confiança plena no Criador, é certeza que você terá vitória. Apenas confie. Primeiro, a salvação, ela vem de Deus. A salvação em todos os sentidos. A salvação da dificuldade financeira, do emprego, a salvação da doença, a salvação da angústia, da depressão, de tudo quanto é coisa, né? Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Você vai encontrar esse texto em Salmo 37, 39. Na hora da dificuldade, Deus sustenta. Se você ama a Deus e tem sua vida dedicada a Ele, Deus vai cuidar de você, mesmo nos maiores problemas. Confie sempre em Deus. Ele é poderoso para lhe ajudar a superar todas as adversidades. Segundo, nunca desista. Desistir realmente é uma prova de fraqueza. Se você confia nele, nunca desista, porque Deus com certeza te dará vitória. Existe apenas uma diferença entre nós e Deus, tá? Deus, ele te dá vitória no momento exato, no momento certo. Nós, muitas vezes, a maioria das vezes, o ser humano tenta antecipar. Ele quer para agora, né? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Está em 1 Coríntios 15, 58. Quando as dificuldades se amontoam, por vezes dá vontade de abandonar a Deus e se entregar ao pecado. Isso eu já ouvi de amigo meu, tá? Olha, eu creio, sempre criei e confiei em Deus, mas cheguei num momento que me deu vontade de largar tudo e me embrenhar na vida de pecado, porque a gente procura andar certo e as coisas dão errado. E aí nós conversamos e ele acabou voltando atrás. Mas muitas vezes isso acontece com muitas pessoas. Mas essa não é a solução. Você pode não ver os resultados agora, mas
se você se manter fiel, Deus vai fazer grandes coisas através de sua vida. A Escritura nos diz, Deus é fiel. Nós podemos ser fiéis, nós podemos cair na fidelidade, mas Deus ele se mantém fiel em tudo na sua palavra. O que ele fala, ele cumpre. Agora depende de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E aí, o que acontece em tempos difíceis, com muita dor, Deus nos fortalece. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Está em Isaías 41:10. Se Deus está prometendo, é porque ele cumpre. Quando a palavra de Deus não se cumpre na nossa vida, é porque nós decaímos da fé. Nós perdemos a confiança, nós perdemos a esperança, nós nos afastamos do eterno. Sua força poderá falhar, mas Deus lhe segura. Nos tempos difíceis, quando você já não consegue continuar, venha para Deus e Ele lhe dará a força que você precisa. Em Deus, você pode ter vitória sobre todo e qualquer desânimo. Confie, não fique desanimado. O desânimo pode até bater, mas você tem que lembrar das palavras do Criador. Ele é contigo, Ele promete, e Ele será a tua vitória. Então não tem como você ser derrotado. Apenas espere o tempo do eterno, né? E confia nele, e ele te dará ânimo para você vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Está em Filipenses 4:13. O apóstolo Paulo também passou por sofrimentos e necessidades e ficava desanimado. Mas em Deus ele descobriu que ele podia suportar todas essas coisas e sair vitorioso. Se você ama a Deus, você também pode suportar tudo com ânimo e esperança de uma glória maior. Então confie, não tenha medo. O mundo, ele tem coisas assustadoras, verdadeiramente, mas você tem que ter em mente, maior é o Deus que eu confio, mais poderoso é o Deus em que eu confio, mais forte é o Deus em que eu me apego. Ele não perde batalha, ele não perde labuta, ele não perde luta, ele sempre vencerá. Ele vai me dar armas para que eu lute, mas se eu for fracassar, eu clamo a ele e ele me responde com mão forte e poderosa. Tenha sempre a certeza de que Deus lhe dará uma resposta positiva. Apenas tome o cuidado para que você não caia na sua fé, não caia na sua confiança. Você tem que se manter firme na fé e confiante. Olha o profeta Elias, que é o nome dele é Eliarro, né? Eliarro Anavi. O profeta Elias, um homem de Deus, um homem firmado ali na fé. Quanto aquele homem sofreu. Houve tempo em que ele teve que fugir para não ser morto pelo rei. E ele pedia ao Criador: Senhor, livra-me. Quando uma vez ele fugiu, pedindo a Deus livramento, olhe bem o que Deus fez através dele. Ele foi parar logo na casa de uma viúva que tinha um filho, e ele falou: mulher, faz de comer para mim, eu tenho fome. E ela falou: profeta, eu só tenho uma porção de farinha e um pouquinho de azeite, que dá para fazer pão para mim e meu filho, e depois vamos aguardar a morte. Mas ele, naquele ímpeto da fé, ele simplesmente falou para ela: vá, faça conforme você falou, e traga primeiro para mim, para eu comer. Depois, Deus vai responder. E ela fez como ele falou. Trouxe o pão para ele, ele comeu. Ele falou: traga todas as suas panelas, todas as suas vasilhas. Ela trouxe pouca coisa. Ele: só isso, pegue com a vizinhança, traga tudo aqui. E aí ele falou: não vai faltar a farinha e nem vai faltar o azeite na tua casa.
E ele fez ali um agradecimento ao Criador, fez uma bênção sobre tudo aquilo. E o Criador respondeu. E as vasilhas se encheram de azeite e de farinha. Não faltou para aquela mulher toda aquela seca, todo aquele tempo em que faltou, teve escassez de alimento ali naquela região. Aquela mulher teve abundância, não faltou nada. Está aí a confiança. Ele, fugindo da morte, acabou salvando a vida daquela mulher e seu filho. Sem contar que o seu filho chegou a falecer. E ele, o profeta Elias, fez o que consta na Bíblia, a primeira ressurreição de um morto. O profeta Elias foi lá e, orando a Deus, deitou-se sobre a criança, soprou na sua narina e a criança voltou à vida. Então está aí, Deus responde com firmeza a sua palavra. Ele garante que tudo aquilo que ele promete se cumpre, mas nós temos um papel importante, manter a nossa confiança, a nossa certeza de que ele não vai falhar. Se você desanimar, a sua fé decai. E se você decai na fé, você perde a esperança e a confiança. Em quem você vai se apegar? Então busque a Deus nos tempos difíceis e Ele lhe dará ânimo para você continuar. Se você continuar firme com o Criador, com certeza Ele te dará vitória, mas como eu disse no começo, Ele te dará vitória no tempo certo. Nós não conhecemos o tempo certo, nós estabelecemos tempo para vir a nossa vitória, nós estabelecemos o tempo que eu quero. Quando uma pessoa, eu estava conversando com um amigo meu que é pastor, e aí ele falando para mim que realmente as pessoas gostam de apressar a providência divina. A pessoa chega e fala assim, olha, eu quero uma casa, mas eu quero uma casa para amanhã, ou a semana que vem. Mas o Criador é que sabe quando é melhor as coisas. Nós pedimos a bênção e Ele fala, eu dou a bênção. Eu realmente atendo sua bênção, mas eu sei o melhor tempo, a melhor hora. Eu sei o tempo exato que isso vai ser benéfico para a tua vida. Então, passe a confiar no Criador. Não desanime. Se você está desanimado, se apega na palavra do Criador, na promessa da sua palavra, que Ele nos garante. Eu sou contigo e te darei vitória. Ele não desampara nenhum dos seus filhos. Confia. De agora em diante, nunca perca a esperança. Tá bom? Que o Eterno te abençoe, te guarde e te dê segurança nessa fé. E aumente, multiplique cada vez mais sua fé, sua confiança. E nesses tempos de sofrimento, não tenha medo. O mundo pode trazer coisas assombrosas, mas o nosso Deus é maior. O poder do Criador supera a todas essas coisas. Shalom, um forte abraço, até o próximo vídeo.